Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, eletrificação, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também das marcas que estão em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje vamos falar sobre as próximas grandes novidades da Stellantis no Brasil, o Fiat Fastback e o Citroën C3. Com um apanhado reunindo diversas informações de fontes diferentes, você vai acompanhar tudo o que a gente já sabe sobre versões, motorizações, design, preço, lançamento e mais características dessas duas grandes apostas que chegam para movimentar o nosso mercado nos próximos meses. Vamos lá? Não custa lembrar, os episódios do 3,5 estarão simultaneamente no YouTube. Se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, ou em inscrever-se no Google Podcasts. Para conferir outras opções, conteúdo extra e os links para as referências citadas neste episódio, é só acessar bit.ly/3,5podcast e ir lá para o Medium do 3,5. As novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3,5. Então segue lá, @3,5podcast no Facebook e no Instagram. Os primeiros anos de Stellantis estão sendo agitados aqui no Brasil, especialmente. No ano passado, quando a empresa se formou, a Jeep renovou um dos seus principais modelos, o Compass, enquanto lançou o Commander. A Peugeot lançou o E208, que é o seu primeiro carro elétrico aqui no Brasil, assim como fez a Fiat com o 500e. A marca italiana, enquanto colhia os frutos do lançamento da Strada, feito em 2020, lançou ainda o facelift da Toro e o aguardadíssimo Pulse, entre outras novidades. E neste ano aqui a gente já está se encaminhando para o segundo semestre e já vimos novo Renegade, Compass 4xe, ou 4xe, como eles gostam de dizer, Partner Rapide, 208 1.0 Firefly, mas a gente sabe que ainda vem muito mais por aí, como o lançamento da Abarth, que vai voltar ao Brasil. A gente tem novidades para Argo e Cronos, ao que tudo indicam, já para o próximo mês de julho. Tem o escudo também, está marcado para essa semana que vai ao ar este episódio. A gente tem Jeep Gladiator, que já foi prometida, e também o Grand Cherokee 4xe, que também foi prometido pela Jeep. Temos picape da Peugeot, além de Track, também prevista para esse ano. E olha que essa nem é a lista completa, ainda tem mais coisa. Mas, sem dúvidas, os lançamentos que prometem mexer mais com o nosso mercado são o Citroën C3 e o Fiat Fastback. Esses dois carros chegam com missões, posicionamentos e segmentos muito diferentes, mas com a promessa de sucesso que não poderia ficar por menos quando a gente observa os recentes passos trilhados pela Stellantis no nosso mercado. É sim o que se espera desses dois lançamentos. Muito sucesso e uma certa sensação de êxito na missão que cada um deles tem, que eu vou falar daqui a pouquinho de cada caso mais detalhadamente. É importante entender por que eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso porque a Stellantis é líder tanto no segmento de automóveis quanto no de comerciais leves nos principais mercados da América do Sul desde que ela foi criada. A empresa emplacou, por exemplo, 232 mil veículos no Brasil de janeiro a maio deste ano, o que equivale a 33,7% do mercado. Então, é uma boa fatia de liderança. E nesse mesmo período, a Stellantis liderou o mercado na Argentina com 56.600 emplacamentos e 34,7% de market share. Ela também esteve à frente no Chile, com
21.300 unidades vendidas desde o começo do ano, o que dá 11,4% de participação no mercado chileno. Esse desempenho todo, nos principais mercados da América do Sul, assegurou a Stellantis a liderança em todo o nosso continente. De janeiro a maio, o grupo vendeu 323.500 veículos no mercado sul-americano, o que equivale a 23,5% do mercado em vendas totais nessa região. Então, tendo em vista esse cenário, que a Stellantis vende muito bem, e com certeza a gente tem uma proeminência do que já era visto na FCA, que tinha uma força muito grande, especialmente aqui no Brasil, quando juntou com a PSA, que tem uma expressão considerável em outros mercados da América Latina, esses números foram ainda mais potencializados. Então, sabendo disso, o que a gente já sabe, o que a gente pode esperar desses dois lançamentos, que são sim os mais aguardados do ano no portfólio do grupo, é o que eu tento responder aqui neste episódio, como eu disse, fazendo um apanhado de tudo que já saiu, tanto de informações oficiais quanto de informações não oficiais. Eu vou começar falando do Citroën C3. Então, se você está aqui para saber só sobre o Fastback, você pode dar uma olhada na descrição do episódio e avançar um pouquinho para frente. Mas é legal que você veja também do C3, porque por mais que seja um podcast para fãs da Fiat, como eu disse, eu comento aqui algumas outras marcas da Stellantis, e é importante entender esse contexto da Stellantis também para entender como a Fiat vai atuar. E o Citroën C3 tem uma particularidade muito grande com outro carro da Fiat que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Então, se você puder ouvir também essa parte, vai ser legal. Eu começo então falando do Citroën C3, que já está praticamente pronto. Esse modelo era esperado, na verdade, para o primeiro trimestre deste ano aqui. Inclusive foi a previsão oficial dada pela própria Stellantis, só que foi adiado em virtude da crise de suprimentos que assola a indústria automotiva. Então ele é considerado um lançamento atrasado. É por isso que os flagras desse modelo já são algo bastante corriqueiro e muitas vezes ele aparece praticamente sem nenhum disfarce. Ou seja, ele está naquela famosa etapa de testes, a de marketing. Mas, se a gente já sabe sobre alguns pontos do novo C3, isso não quer dizer que a gente já sabe tudo sobre o carro. Muito pelo contrário, alguns detalhes ainda são mantidos em segredo, sobretudo o preço, que é o principal fator capaz de determinar qual será o nível de sucesso desse hatch. Se essa é uma dúvida, um dos pontos que já são mais definitivos é o design. Afinal de contas, ele foi oficialmente apresentado no ano passado, tanto em fotos quanto em vídeos divulgados pela própria Citroën. Ele traz a típica identidade visual da marca, com faróis bipartidos, plásticos pronunciados e grade integrada ao conjunto óptico. A Citroën já anunciou também que vai oferecer a chance de personalizar a cor e o design do C3. Vão ser 13 combinações de cores possíveis. Se a gente expandir a customização para número de versões, de cores e de acessórios, a personalização pode chegar a até 150 combinações diferentes, que é um número bem robusto para a faixa de preço que esse carro vai ter aqui no Brasil. Por dentro também a gente já deu uma olhada nas linhas, porque a Citroën divulgou, e o que chama atenção é, na verdade, a conectividade e não as linhas em si. O papel de destaque aqui é ver essa prioridade da Citroën para a central multimídia, que, de acordo com, inclusive, palavras oficiais nos materiais da Citroën, diz, abre aspas, ele vem de série com a Citroën Connect Media, fecha aspas, que é essa central multimídia de 10 polegadas que oferece suporte para Apple CarPlay e Android Auto sem fio. É a central basicamente a mesma que a gente vê no 208 Firefly. Bem, a gente precisa realmente confirmar se esse carro vai ter essa central em todas as versões, como dá a entender a Citroën, ou não, mas mesmo que não tenha em todas as versões, é um equipamento bastante robusto para essa categoria,
com uma tela bastante grande, né, 10 polegadas, então com certeza vai ser um grande chamariz desse carro. Esse sistema, apesar de trazer essas funcionalidades e o tamanho de tela que eu falei, ainda não é o mesmo Uconnect que a gente vê nos modelos da Fiat e da Jeep. Esse sistema da FCA vai um pouco além, até porque já oferece os serviços de carro conectado, mas ainda assim promete ser uma boa central para esse segmento. A gente sabe ainda que o novo C3 é um projeto desenvolvido especialmente para mercados emergentes como o nosso, sendo um carro totalmente diferente do vendido na Europa. O nosso foi feito em conjunto com a Índia e utiliza uma versão mais simples da plataforma CMP, que vai fazer a sua estreia inclusive aqui no Brasil, porque o Peugeot 208 usa essa mesma versão simplificada da CMP, só que ele é fabricado na Argentina. Essa questão da plataforma é importante de comentar porque é ela, provavelmente, que vai dar origem à nova plataforma Stellantis Small, que vai ser responsável por dar origem não só aos próximos Fiat, mas também a modelos de outras marcas que eram da FCA, como a Jeep. O Baby Jeep, né, que está sendo chamado, o Jeep abaixo do Renegade, vai já usar essa plataforma. O objetivo de ter um projeto específico para a nossa região é uma receita que a gente já viu, inclusive com a Fiat, que é oferecer um carro ao mesmo tempo competitivo e robusto o suficiente para se dar bem na América Latina. A gente também sabe que o C3 brasileiro passou por um intensivão com os engenheiros de Betim, porque esse modelo, como eu disse, ele já deveria ter sido lançado, e, na verdade, no ano passado, em 2021. Só que com os atrasos provocados pela crise de Covid-19, os mineiros ali conseguiram aproveitar, dar alguns pitacos no projeto, então a gente pode esperar que eles tenham feito um trabalho de revisão da suspensão, provavelmente, porque é isso que a Fiat sabe fazer de melhor aqui no Brasil, na engenharia, e então é provável que eles tenham sim retrabalhado essa parte no carro. E não só isso, trouxeram também um novo motor para o C3. Afinal, é praticamente certeza que esse novo Citroën vai utilizar o motor 1.0 Firefly de 3 cilindros do Fiat Argo nas suas versões de entrada. Por que eu digo que é praticamente certeza? Isso passou por muita especulação. Mas, a partir do momento que o próprio 208, que é um carro de posicionamento mais elevado, já passou a ser equipado com esse propulsor neste ano, então não tem por que o novo C3 não ser. Oficialmente, a marca diz apenas que, abre aspas, o novo C3 virá com motores de alta tecnologia para oferecer agilidade, economia e conforto, fecha aspas. Eu acho que o motor Firefly, de fato, seria uma opção moderna e que se encaixa nessa descrição, e que não deixa de ser um propulsor eficiente para esse tipo de carro. Esse motor deu conta de movimentar os 1.010 kg do novo Uno, bem como os cerca de 1.100 kg que tanto o 208 Stile quanto o Argo tem, e ele fez isso com relativa dose de competência, considerando que se trata de um 1.0. Então, eu acho que está bem adequado aqui. Até então, era praticamente consenso que o 1.6, que já equipa o primo francês do C3, também daria as caras no compacto da Citroën. Aliás, essa seria, até a intervenção da Fiat, a única motorização do novo C3 no Brasil. Mas, nos últimos meses, surgiram alguns rumores de que o C3 também pudesse ser equipado com o conjunto Firefly 1.3 e câmbio CVT de origem Fiat, além do próprio 1.0 da Fiat. Eu acho isso bastante improvável, tá? Mas eu tô trazendo aqui porque, como eu disse, a ideia é trazer um apanhado de tudo que já foi comentado sobre esses carros. Mas eu acho improvável que o Firefly 1.3 dê as caras no C3, porque ele inviabilizaria a disponibilização do motor 1.6, porque são motores que teriam um desempenho ali similar. E entre ficar com 1.3 ou com 1.6, eu acho que faz mais sentido ficar com 1.6, porque o motor de origem Peugeot está presente desde o início do projeto do C3, porque esse projeto, como eu disse, já estava em andamento antes de a Stellantis ter se formado, ou seja, quando esse projeto ainda era tocado só pela PSA. Ou seja,
já estava previsto que a linha C-Cubed, que é a linha que vai dar origem a 3 novos carros da Citroën feitos aqui para o mercado sul-americano, já utilizaria esse motor 1.6. Então não faz sentido você jogar no lixo todo esse projeto que foi feito pensando nisso e em favor de adotar o motor 1.3 da Fiat, que é similar, assim, não vai fazer uma grande diferença ser um ou outro motor nesse caso. O que o lado FCA fez quando a fusão se concretizou foi acrescentar uma opção ao portfólio do C3. E aí sim eu acho que faz sentido, porque com esse acréscimo, ou seja, além do 1.6 que já estava previsto trazer o 1.0, isso muda drasticamente o potencial de mercado e o posicionamento do C3. Ele pode ter uma outra abrangência que não teria com o motor 1.6 apenas. Aliás, falando de posicionamento, vamos falar disso porque eu acho que aí está o ponto mais interessante do novo C3, sem dúvidas. Esse carro já foi chamado de muitas coisas pela imprensa brasileira, de hatch subcompacto, de SUV de entrada, opção a francesa mais em conta do que o 208. Para mim, de fato, ele vai ser um pouco de tudo isso, mas eu quero ressaltar aqui o efeito Fiat sobre o C3. Porque é fato que ele foi pensado para ficar abaixo do 208. É meio que óbvio pela natureza diversa do posicionamento dessas marcas francesas, que coloca a Citroën abaixo da Peugeot. Então, eu acho que dificilmente a gente vai ver algo diferente disso quando o C3 chegar ao mercado. Não existe a possibilidade de ele ser mais caro do que o 208. Não faria sentido. Também existe aí um limite do que se pode mudar em um projeto em andamento. E algumas características desse novo modelo da Citroën denotam o seu DNA, como as linhas simples, essa falta de refinamento do interior, por exemplo, né? E o próprio uso do motor de origem Peugeot, né? Esse motor 1.6 ele é um pouco mais simples, é um pouco mais antigo, então também é um indicativo de como o C3 surge para ser um carro mais acessível, sem pretensão de ter uma motorização mais sofisticada, como motores turbo, por exemplo. Só que a recente apresentação do novo C3 na Índia colocou em xeque a ideia de que ele seja um hatch subcompacto como muito se imaginou, como ele parece pelas fotos. Porque quando você pega as suas dimensões reais que foram divulgadas, são bastante generosas para quem esperava um rival estritamente concentrado em Mobi e Kwid. Começando pelo porta-malas, que ao menos na versão indiana, o do C3 tem 315 litros, ou seja, um porta-malas muito bom e, assim, praticamente impossível de existir em um subcompacto. Além disso, o francês vai ter 3,98 metros de comprimento, algo bem próximo, basicamente os mesmos 3,99 de um Fiat Argo, e muito parecido também com os 4 metros de comprimento do Primo 208. E é um número bem distante dos 3,68 do Kwid e dos 3,57 do Mobi, que é muito pequenininho. Então, realmente, isso já dá uma diferença muito grande do que vinha se dizendo sobre o C3. Ele não vai ser tão pequeno assim. Quando a gente fala de entre-eixos, então, é uma lavada. O novo C3, de acordo com os dados divulgados na Índia, tem 2,54 metros de entre-eixos, enquanto o Renault tem 2,42 e o Fiat 2,30. O novo C3 ganha até mesmo dos 2,52 do Argo e até dos 2,53 do Pulse, caso os números se mantenham os mesmos no mercado brasileiro. Então não foi à toa que a Citroën prometeu, abre aspas, espaço para você levar sua família, amigos, paquera ou quem você quiser no seu amplo espaço interno que acomoda até 5 adultos com muito conforto, fecha aspas. No ano passado, quando eu fiz uma viagem para Campos do Jordão, eu avistei de relance uma unidade do C3 rodando em testes e de fato eu fiquei surpreso, porque a impressão era de que ele não seria realmente tão pequeno assim. E aqui a gente precisa se lembrar de que o desenvolvimento do modelo, como eu disse, começou antes da fusão.
Portanto, é possível dizer que a PSA não tinha com o que se preocupar em ter um hatch um pouco maior para ela. Ela não tinha que ficar se preocupando se vai ter Argo para brigar no meio do caminho, se vai ter Fiat. Não, ela tinha o máximo que ela precisava pensar era no 208. Com a fusão, isso muda de patamar, né? Porque aí você tem a entrada da Fiat no mesmo grupo, então fica um pouco diferente do que se tinha previsto. Provavelmente a ideia seria o quê? Você ter ali uma versão mais barata do 208, não a ponto de brigar com os subcompactos, não. Mas você tem uma opção de um hatch normal, um hatch, né, como a gente já conhece, um hatch normal do segmento B, mas sem o refinamento do 208. E com isso você cobrar um pouco menos, né? Até porque o 208 chegou meio carinho, assim, né? A gente lembra. Com a chegada da FCA, por meio da Stellantis, isso tudo foi revisto. E por isso a adoção do motor 1.0 vai trazer algo mais interessante para o C3, porque vai permitir que o Citroën seja posicionado de uma maneira um pouquinho diferente, apesar do seu porte. Eu acho que toda essa questão reforça uma ideia que eu tenho desde o início sobre o C3 ser, na prática, uma espécie de substituto indireto para o Uno. Você talvez se lembre que eu cheguei a trazer aqui na primeira temporada uma fala do Antônio Filosa, que era então comandante da Fiat Chrysler, hoje é da Stellantis, dizendo que para o Uno se manter competitivo no nosso mercado, ele precisava receber atualizações. No entanto, essas atualizações só chegariam se fosse identificado potencial para que o carro fosse mantido em linha com certo sucesso. Hoje a gente sabe que esse potencial deixou de existir, porque o Uno estava mal localizado na gama da Fiat. Ele queria ser ali um carro de transição entre Mobi e Argo, só que ele era incapaz de atuar como esse carro. Ele era muito pequeno para isso, e mesmo tendo recebido equipamentos que o atualizaram em termos de conforto, de conectividade, ou até mesmo os modernos motores Firefly que estrearam no Uno, ele não foi capaz de reagir nas vendas. Então, não tinha muito como você atualizar o Uno do jeito como ele estava. Ele precisava mudar realmente de geração, né? Não tinha novidade que conseguisse salvá-lo. Então, ao que tudo indica, eu acho que a Fiat, enfim, achou um modelo para cumprir esse papel quando ela se fundiu com a PSA. Porque isso quer dizer que o C3 vai ter porte suficiente, que era algo que o Uno não tinha, para ser o único carro de uma família que não tem dinheiro para ter mais de um modelo na garagem e vai ter muito espaço interno ali digno de, sei lá, um Sandero, que é uma referência nisso. Só que ele vai custar um pouco menos do que os Sests Premium tradicionais. Então, ele vai estar ali no meio do caminho entre Mobi e Argo. E ele vai ser muito versátil por conta disso. Ele vai ser capaz de levar toda a família, o que o Mobi não consegue fazer, mas ele vai ter ali uma dose bem a menos de refinamento, tanto em termos de acabamento, quanto na possibilidade de ser um carro tão bem equipado quanto o Argo. E vai demonstrar ali a sua vocação mais popular. Vai ter algumas economias. Já se cogitou que ele vai ter comando dos vidros elétricos no console entre os bancos dianteiro e traseiro. Um comando só, tanto para quem está na frente quanto para quem está atrás. É ruim? É, mas é mais barato. O quadro de instrumentos vai ser um quadro de instrumentos mais simples. Os bancos vão ser sempre de tecido. As lanternas na traseira, elas são mais baratas de fazer, porque elas não invadem a tampa do porta-malas, elas estão só na carroceria. E mesmo os faróis bipartidos, eles parecem bipartidos, mas não são. Na verdade, eles são uma peça única, escondida pelo para-choque, como mostrou a Mobi Alto. Então, eu acho que tudo isso reforça o que eu estou dizendo, essa minha ideia de que ele vai ser o substituto do Uno. Ele não tem o porte para brigar exclusivamente com o Mobi e Kwid, mas ele também não tem o refinamento para brigar com a Argo 208 e essa companhia um pouquinho mais cara, né, Polo e tal. Mas vai ter espaço para isso. Então ele vai ser um carro bastante estratégico nesse sentido. E também vale destacar que a Citroën não cedeu à tentação de chamar o seu carro de um SUV.
embora não seja possível dizer se essa era a intenção desde o início, o que a marca está fazendo na divulgação é dizer que se trata de, abre aspas, um hatch com atitude de SUV, fecha aspas. E isso com certeza vai ajudar o C3 a não disputar espaço com as versões de entrada do Fiat Pulse e também com o próprio esperado SUV que vai surgir do projeto C-Cube, que deve ser lançado nos próximos anos. Nas palavras de Pierre Leclerc, que é o head global de design da Citroën, abre aspas, o nosso objetivo foi o de projetar um hatch com códigos de SUV, um pouco vertical e com proporções bastante únicas. Um carro versátil, atraente, jovem e moderno, fecha aspas. A gente também já sabe que o novo C3 deve oferecer uma versão automática, muito provavelmente em conjunto com o motor 1.6, enquanto a 1.0 vai usar o mesmo câmbio de 5 marchas da Fiat, seguindo a receita adotada no 208 com o motor Firefly. Nesse cenário, o câmbio deve ser o automático convencional de 6 marchas, que já equipa o Peugeot nas versões mais caras. Quanto à chegada do hatch, de acordo com Autossegredos, o C3 vai ser apresentado para a imprensa especializada em julho. O lançamento vai ser na segunda semana do mês, com as vendas começando na sequência, de acordo com o site. E a meta da Citroën é ter de 600 a 900 unidades nas lojas para pronta entrega já nos primeiros dias. Com tudo isso definido, como eu disse, a maior questão em aberto é de fato o preço. Tendo como ponto de partida esse posicionamento que eu falei, os últimos lançamentos com preços agressivos da Stellantis, ainda mais no lado francês, e o discurso da marca de que o novo C3 vai ser um veículo competitivo no seu segmento, eu acho que a gente já pode fazer sim especulações e apostas. Vamos trazer aqui algumas referências com os valores que existem hoje, como eu sempre digo quando faço apostas aqui de preço. Não tem como a gente saber quando esses carros chegarem ao mercado, quanto eles vão custar. A gente faz com base no que está no cenário que está aqui hoje. Como o C3 é para o próximo mês, em tese, né, talvez não mude tanto assim. Mas vamos lá, hoje um Fiat Mobi parte dos 63.390 na versão Like e chega aos 66.390 na Tracking. Já o Argo começa nos 74.490 na versão 1.0, passando dos 80.000 nas versões 1.3. E olhando para a Peugeot, a gente tem o 208 Like, que abre a gama da marca do Leão, por 72.990, enquanto o 208 Stile custa 79.990 e as versões 1.6 automáticas já partem para 89.990 mais barato. O Autossegredos diz que desde a versão de entrada 1.0 Live, o C3 vai vir com ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos dianteiros e travas elétricas, mas os ajustes de retrovisores externos vão ser manuais e só vai ter airbag duplo frontal, que é obrigatório, além de freios ABS e dos controles de tração e estabilidade também mandatórios. Além dessa versão, o site diz que existirão 2 outras 1.0 e 3 1.6, ou seja, vão ser 6 versões no total. Diante disso, eu pergunto para você, qual que seria a sua aposta para o preço do C3? Manda para mim lá nas mensagens ou deixa aí nos comentários se você estiver ouvindo no YouTube. Para mim, esse carro tem tudo para chegar com um preço ainda inferior a 70.000 na versão de entrada. E se a Stellantis quiser realmente surpreender, eu apostaria, né, de acordo com esse cenário de hoje, em 67.990, que é algo só um pouco acima ali do Mob Tracking, tendo em vista que o número de versões vai ser grande, se for realmente o que o Autossegredos disse, 6 versões, né, para comportar ali uma ampla gama. Esse é um palpite mais otimista, eu acho que 69.990 pode ser um pouco mais realista, tendo como teto a faixa de 77.000 para essa motorização de entrada. Então, aí nessa faixa de 67, 70.000 a 77.000 mais ou menos as versões 1.0. E as 1.6 eu apostaria na faixa de 79 a 87 mil reais. Isso, claro, considerando os preços de hoje, mais uma vez, como eu disse, qualquer instante as coisas podem mudar nessa loucura toda. Juntando o que a gente já sabe com as especulações sobre o que a gente ainda não sabe, dá para afirmar que a Citroën tem em mãos
um produto promissor, para dizer o mínimo, promissor como jamais teve no nosso país. Mas, mais do que isso, eu acho que ela tem o reforço de um grupo consolidado que sabe vender como ninguém. E ela vem trabalhando no seu pós-venda para melhorar o relacionamento com o consumidor. Ela também está aumentando o número de concessionárias para poder ampliar o escoamento do C3, de um carro como o C3. Então, isso também dá indícios de volume que eles querem para esse carro. Então, tendo em vista as características do hatch e a sua sintonia com o momento de mercado que a gente vive, ele é um carro que bebe na fonte dos SUVs, ou seja, é algo que todo mundo quer, mas ele é honesto, ao que tudo indica, sobre o que ele promete entregar. Ele não promete ser um SUV, deixa isso muito claro, o que eu achei bem bacana da parte da Citroën. Mas ele tem ali também amplo espaço interno, que é algo desejável, especialmente se for o carro de uma família, né, o carro único de uma família, então ela consegue ali atender diferentes membros dessa família. Vai trazer um motor confiável e eficiente da Fiat, que é o Firefly. Então, considerando isso, eu acho que as chances de a Stellantis ter em mãos mais um sucesso são muito grandes. E dizer que ele é o sucessor do Uno talvez possa soar um exagero para alguns. Mas eu acho que sim, guardadas as devidas proporções, para mim é o título que mais se encaixa nesse novo modelo da Stellantis. É importante dizer isso, da Stellantis, porque não é mais só da Citroën, é o modelo da Stellantis. E como tudo isso que eu disse até aqui mostra, isso vai fazer diferença nesse lançamento. Bem, vamos falar agora então do Fastback, mas eu quero resgatar aqui que na primeira temporada do 3,5 eu fiz um episódio para comentar tudo o que a gente sabia sobre os SUVs da Fiat até aquela época. Naquela ocasião, o Fiat Pulse não tinha ainda nem mesmo o batismo provisório de Projeto 363, que ele ganhou no início de 2021 no Big Brother Brasil. Então foi antes disso ainda. Naquela ocasião eu trouxe um contexto, eu falei sobre como os SUVs da Fiat se encaixariam na proposta da FCA, tendo em vista também os espaços deixados pela Jeep. E naquela ocasião eu comentei sobre os planos originais da FCA, que foram divulgados lá atrás, em 2018, pelo Sergio Marchionne ainda, que estava vivo e era o CEO do grupo. Esses planos contemplavam 3 SUVs para a Fiat, um do segmento A, outro do segmento B e um terceiro do segmento D Low. No caso, seria um D mais de entrada, mais de baixo custo. Se você quiser entender melhor essa história, inclusive essas questões aí, essa sopa de letrinhas, o que é A, o que é B, o que é D, eu expliquei, dei muitos exemplos, né, de tanto da FCA quanto fora da FCA, de SUVs, de todos esses segmentos, o que é A, o que é B, o que é C, lá nesse episódio, que é o episódio 15. Então eu vou deixar ele nas referências deste episódio, e daí você pode ouvir lá se você não ouviu, se você não lembra. Aqui, eu acho que é importante a gente relembrar o que eu já dizia lá nesse episódio, 2 anos atrás, que o Fastback não seria derivado da Toro. Ao contrário do que diziam certas publicações ainda naquela época, eu já afirmava isso. Tinha, assim, essa vertente, lógico, não saiu só da minha cabeça, né? Mas existiam essas duas vertentes. Gente que ainda defendia que o Fastback seria o SUV derivado da Toro e gente que não defendia. E eu falei, olha, o que tá certo aqui é o pessoal que está dizendo que não vai sair da Toro, e sim que vai ter outra origem. Seria, então, ao contrário do que essas publicações diziam. E tudo bem, sejamos justos, elas estavam tomando como base o conceito apresentado no Salão Automóvel de São Paulo de 2018. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque ainda hoje, quando isso já deveria ser uma certeza, essa questão já foi passada, ainda tem gente que está achando que está na cabeça que o Fastback vai ser um SUV da Toro. Então eu estou resgatando essa informação só para bater na tecla de que ele não será, para você já tirar isso da cabeça. Até porque neste mês aqui a Fiat liberou o primeiro teaser do carro e confirmou que ele vai se chamar Fastback. Então, assim, esse nome ele era uma aposta de alguns jornalistas e eu até falei, não sei, vamos esperar para ver, porque
ele não estava confirmado, obviamente, e porque estava muito, assim, muito fácil, né, apostar nele. Mas tudo bem, foi confirmado. Eu acho que, em geral, isso é positivo, porque é um nome já conhecido, as pessoas já sabiam desse nome, já falavam dele, já chamavam ele desse jeito. Então, ok, é válido. Mas eu tinha as minhas ressalvas, especialmente porque pode justamente confundir as pessoas e reforçar essa ideia de que ele é um SUV da Toro, o que não é. E isso vai criar uma falsa expectativa de que seja a versão de produção do conceito, afinal de contas tem o nome do conceito, que é um carro maior, que é um carro derivado da Toro, e daí quando chegar o Fastback e as pessoas virem, elas vão falar, não era isso que eu estava esperando, né? Vou ficar meio frustrado, porque é menor, não é o SUV, não tem o visual da Toro. Então, pensando por esse lado, eu fiquei meio assim. Eu acho que tem pontos positivos e pontos negativos dessa escolha, mas eu quis trazer esse alerta, começar essa parte do Fastback já fazendo esse alerta. Eu espero que, com a acentuação nos flagras, essa ideia se perca um pouco entre o público de que o Fastback é o SUV da Toro. Porque, sim, como mostram os flagras, não tem mais, gente, não tem mais o menor cabimento dizer isso. É sim o SUV da Fiat, é o Fastback, mas ele não tem como ponto de partida a plataforma da Toro, e sim a plataforma MLA, que estreou com o Fiat Pulse. Essa plataforma é uma atualização bastante modificada da MP, que é utilizada na dupla Argo e Cronos, como a gente já sabe, por isso a Fiat diz que se trata de uma nova plataforma, mas eu acho que é interessante notar como essa dupla Argo e Cronos vai inspirar e vai se refletir na dupla de SUVs da Fiat. Vai ser um espelho bem interessante. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Ó. Ao que tudo indica até agora, o Fastback vai compartilhar bastante coisa com o Pulse e vai ser uma espécie de sedã do SUV mais barato. A gente ainda não tem fotos oficiais do carro, o teaser mostra só uma silhueta, mas as projeções que a gente vê, as projeções que eu recomendo vocês verem, são a do Auto Segredos e a da revista Auto Esporte, que eu vou deixar lá nas referências deste episódio. São as que eu considero mais realistas, menos assim fantasiosas, porque tem umas que surgiram aí que o pessoal viajou um pouco. Então eu acho que essas duas são mais confiáveis. E elas indicam que a dianteira vai ser basicamente a mesma do Pulse, vai ter uma mudança ali no para-choque, na grade, que vai ser um pouco mais sofisticada. E é basicamente isso que a gente vê no caso de Argo e Cronos, né? Por isso que eu tô falando que eu acho interessante, vai ser um paralelo interessante de se ver. Qual que é a mudança do Argo para o Cronos na dianteira? É basicamente isso, né? Os faróis são os mesmos, o capô ali é diferente, mas segue uma mesma linha. Os para-choques são diferentes, mas a grade tem ali basicamente o mesmo formato, tem elementos internos diferentes, mas o formato é basicamente o mesmo. Então é algo parecido que a gente vai ver aqui entre Pulse e Fastback. O Auto Segredos também diz que na lateral o Fastback vai ter a mesma identidade visual do Pulse, logo a gente pode esperar por apliques de plástico similares. As portas dianteiras vão ser as mesmas do SUV lançado no Big Brother, que por sua vez são as mesmas do Argo, enquanto as traseiras devem ser as mesmas do Cronos, só que com uma estamparia diferente, porque tem um vinco ali que vem da traseira no Fastback e que pode ser visto no próprio teaser já divulgado pela Fiat e que eu compartilhei no Instagram do 3,5. Infelizmente parece que o Fastback não vai ter uma terceira janela, o que vai resultar em uma coluna C ali com bastante lataria. Vamos ver qual que vai ser o resultado final. A traseira, obviamente, vai ser inédita e ainda é pouco visível nos flagras, de modo que as projeções são bastante genéricas. Mas é possível afirmar que a placa vai ficar na tampa e que as lanternas são bem compridas de LED invadindo a lateral. E também que o caimento do teto não vai lembrar muito do Nivus, porque o do Nivus ele é um pouco coupé, mas ele é um pouco acanhado, vamos assim dizer, né? Ele é um coupé meio acanhado. Esse aqui não, ele vai ser bem mais acentuado, justamente como um fastback, né? E
Eu vou deixar a foto lá do Renault Arcana nas referências deste episódio, ou então se você estiver ouvindo aí e quiser pesquisar, porque é o que vai ser bem parecido, parece, com o Fastback. E também com os SUVs de luxo alemães, como o Mercedes GLC e o BMW X6. Esse caimento mais prolongado denota que o balanço traseiro, ou seja, a medida que vai do centro das rodas até o extremo traseiro do carro, vai ser bem considerável no SUV Coupé da Fiat. Seguindo, mais uma vez, o que acontece entre Argo e Cronos, porque nessa dupla ocorre a mesma questão, eles têm o mesmo entre-eixos, só que o sedã tem um terceiro volume que é bastante pronunciado, inclusive com esse balanço traseiro bem grande. O Auto Segredos afirma, inclusive, que o porta-malas do Fastback vai ser maior que o do Cronos. O do Cronos tem 525 litros, e essa informação é reforçada também pela quatro rodas. Mas ainda é mistério se vai ter uma mudança de entre-eixos em relação ao Pulse. Eu acho que isso seria importante em termos de espaço interno, tendo em vista que o Fastback vai ter preços mais elevados do que o Pulse, concorrendo agora sim, gente, no mesmo segmento do Renegade, do Tracker, do T-Cross, dessa companhia toda, ou seja, dos BSUVs. Por que eu digo agora sim, gente? Porque essa confusão foi muito grande envolvendo o Pulse e por isso eu resgatei agora há pouco, no começo aqui da minha fala sobre o Fastback, a fala sobre os planos originais da FCA. Porque eu venho dizendo há mais de um ano, antes do Pulse ser lançado também, que o Pulse foi pensado como um SUV do segmento A, que é um segmento praticamente inexistente no Brasil, e por isso que as pessoas confundiram tanto as coisas. Então, agora sim a Fiat vai lançar o Fastback, e agora sim ela vai ter o segmento B preenchido com esse SUV. Ou seja, ele é que vai concorrer com os SUVs compactos tradicionais, com os SUVs compactos que a gente já conhece. O Pulse veio para ficar abaixo disso. E por isso seria interessante ter maior espaço interno no Fastback. Só que eu acho difícil que a Fiat aposte em mexer nessa medida se a fórmula, como eu disse, parece ser a mesma seguida entre Argo e Cronos. Então por isso que eu falei que é interessante observar esse paralelo, porque de repente isso responda essa questão do entre-eixos. Pode ser que a Fiat mude? Pode. Inclusive ela disse que isso seria uma possibilidade graças a essa plataforma MLA. Mas ela também disse que existia uma limitação na fábrica de Betim, por isso que o entre-eixos do Pulse cresceu em relação ao Argo, mas cresceu muito pouco, de 2,52 para 2,53. Então, assim, eu acho que dificilmente a Fiat vai aumentar. E se aumentar, vai ser também uma coisa assim, 2,54, 2,55, não vai ser algo que fale, nossa, meu Deus, como aumentou. Tá bom? Portanto, o que a gente tem até aqui confirmado é isso. O Fastback não vai ser um SUV da Toro, e sim uma derivação do Pulse, basicamente com a mesma dianteira do irmão, mas com porta-malas bem mais generoso. Isso tem impacto direto no tamanho do carro, já que o conceito tinha um comprimento na casa dos 4,60 metros e entre eixos de 2,69. E se a gente tomar as medidas do Cronos como base, ainda está bem longe, tá? Porque o Cronos tem 4,36 de comprimento. O Fastback Conceito tinha 4,60. E o Cronos tem 2,52 de entre-eixos. O Fastback Conceito tinha 2,69, 2,70 praticamente. Então vai ser uma diferença bem grande em termos de tamanho. E se a gente for comparar com o Pulse, né, o Pulse tem entre-eixos de 2,53 e o comprimento do Pulse é de 4,09, então quase 4,1. Então realmente ele é muito compacto. Por isso que ele é basicamente assim, só falta a Fiat chegar e assumir, mas ela não assume. Mas ele é um SUV do segmento A. Se a gente comparar com o Jeep Renegade, o Fastback pode ser mais comprido por fora, mas se essa ideia do entre-eixos não mudar, ele seria mais apertado por dentro, porque o primo da Jeep tem 4,26 de comprimento e 2,57 de entre-eixos. Então é aí bastante considerável, né? Se a gente for ver o Fastback
no mínimo ali com o comprimento do Cronos 4,36, já tem uma vantagem ali bem considerável para os 4,26 do Renegade, mas perde também de maneira considerável no entre-eixos, porque o Renegade tem 2,57 e o Pulse tem 2,53. Já o D-Cross tem 4,19 e 2,65 respectivamente. Então ele é menor ainda do que o Renegade em termos de comprimento, mas ele tem um entre-eixos bem mais generoso. O Tracker tem 4,27 e 2,57. E o Creta, 4,29 e 2,59. Então, dessa forma, como eu disse no episódio 85, o Fastback vai ser um carro, tal como o Pulse, capaz de atrair compradores de dois segmentos diferentes. Ele vai ter preço e espaço interno, provavelmente, de SUV do segmento B, mas ele vai ter tecnologia, ele vai ter motor e até o porte por fora de um SUV do segmento C. Então ele vai invadir ali até talvez a seara do próprio Jeep Compass, que tem 4,4 metros de comprimento. E essa é a medida que muitos sites, muitas publicações, muitos jornalistas apostam para ser a do Fastback. Eu não sei se eu apostaria em 4,4. Eu acho que ele vai ficar até 4,4. Mas vamos ver. A confirmação da origem do novo SUV da Fiat pode parecer pouco, mas ela também nos adianta outras coisas. Por exemplo, que o interior do Fastback deve ser o mesmo do Pulse, bem como a oferta de equipamentos. Ou seja, a gente pode esperar pelo mesmo painel digital, pela mesma central multimídia com os serviços de carro conectado da plataforma Fiat Connect Me. A gente pode esperar pelo mesmo volante, pela mesma régua de botões que controla central multimídia, ar-condicionado, outras funções do carro. E a gente pode esperar por 4 airbags de série. Dificilmente a gente vai ver mais, porque essa talvez seja uma limitação da plataforma. A gente pode esperar por comutação automática do farol alto, frenagem autônoma de emergência, assistência de permanência em faixa, ou seja, os mesmos recursos semi-autônomos vistos em Pulse e Toro. A dúvida é se a Fiat vai ampliar esse pacote de tecnologias semi-autônomas, já que a promessa era de que o Fastback fosse muito mais tecnológico do que o Pulse. A meu ver, eu acho isso difícil enquanto a própria Toro não for além. Mas nada é impossível, até porque de repente a Fiat lança uma nova linha para Toro e traz esses equipamentos. Então, vamos ver. Por enquanto, do jeito como as coisas estão, eu acho difícil. Eu acho que ele vai manter esse mesmo pacote dos outros dois carros. E por fim, a gente pode esperar também que o Fastback esteja apto a utilizar os mesmos conjuntos mecânicos vistos no Pulse. Só que aqui também surgem as primeiras diferenças para o SUV menor, das quais a gente já tem conhecimento. Por exemplo, os flagras mostram que os protótipos do Fastback têm rodas com 5 furos e não com 4, como as do irmão menor. Quer dizer, o irmão menor sem considerar o Pulse Abarth, porque o Pulse Abarth também foi flagrado e a gente sabe que ele tem rodas com 5 furos. O que isso nos diz? Que ambas as novidades, tanto o Pulse Abarth quanto o Fastback, embora não tenha sido confirmado pela Fiat, vão ter o motor turbo 270 nos seus cofres. Porque esse motor tem torque consideravelmente maior do que o visto nas outras versões do Pulse e por isso a necessidade de uma fixação mais robusta nas rodas. É o mesmo motivo que faz a Stellantis adotar o câmbio automático convencional de 6 marchas para esse propulsor e não o CVT do Turbo 200. Pelo posicionamento e pelo porte, a gente pode dizer que é certeza que o Fastback não vai trazer o Firefly 1.3 nas versões mais em conta, partindo direto para 1.0 turbo das versões de topo do Pulse. Resta saber se as versões 1.0 turbo do Fastback vão ter diferenças em termos de equipamentos para as versões do Pulse. Segundo algumas publicações, como a 4 rodas, vão ser 4 versões: Drive, Audace, Impetus e Imperius. Essa última com motor mais potente e as demais com turbo 200, como a gente já vê no Pulse. Além, claro, da Abarth, só que essa vai vir em um segundo momento, provavelmente só no ano que vem. Já o Auto Segredos diz que 2 versões devem usar o motor turbo 270 em um primeiro momento no Fastback. Outra diferença em relação ao Pulse, ainda não confirmada, mas já flagrada, está no interior,
que é o console central do Fastback, que vai ser exclusivo, ou pelo menos vai ser o mesmo que o do Pulse Abarth, vai ser exclusivo em relação às outras versões do Pulse, já que o irmão maior do Pulse vai ter freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold e Start Stop, como os primos da Jeep, e todos os modelos equipados com motor turbo 270 de até 185 cavalos. A gente também já sabe que a Fiat prevê o lançamento para o segundo semestre, só que quando ela divulgou o teaser, ela ressaltou que isso é uma previsão. Então é um tom bastante cauteloso e bastante diferente do que a gente viu com todo o lançamento do Pulse. Então parece que a Fiat aprendeu a lição depois da correria que foi com o Pulse no ano passado e que ela está sendo bem cautelosa, tanto é que a gente não viu uma menção sequer ao Fastback no Big Brother Brasil este ano. A Autosport aposta no último trimestre, entre outubro e novembro, para o lançamento do Fastback, a mesma previsão que foi dada para o lançamento do Pulse picado pelo escorpião. Por fim, tal como no caso do C3, a dúvida maior aqui talvez seja o preço, até porque os SUVs da Fiat têm um posicionamento, como eu já disse, confuso para a maior parte da imprensa. Há, por exemplo, quem acha que o Fastback vai brigar com os médios, enquanto outros dizem que ele vai ficar entre o Pulse e o Renegade, se é que há espaço para isso, considerando que o Pulse ímpetos hoje tem preço de 126.990 e o Jeep Renegade parte de 127.590 na versão Sport. O Motor 1, por exemplo, aposta em um preço inicial de 120 mil. A competição com o Jeep eu acho que vai ser inevitável em algum ponto, mas talvez a Stellantis poupe ter um terceiro competidor nessa faixa que já está muito embolada, que é a faixa do final do Pulse e começo do Renegade. Então pode ser uma aposta aqui que eu faço. Talvez o Fastback não comece nessa faixa aí. Talvez ele tenha os preços iniciados ao redor dos 140 mil, o famoso 139.990. Porque isso faria com que o novo SUV da Fiat brigasse de frente com as versões mais caras do Nivus e as mais baratas do T-Cross, porque eles têm preço sugerido próximo dos 135 mil. Mas alivia um pouco ali as duas versões de entrada do Renegade e também não briga muito com o Pulse mais caro. Então eu acho que pode ser uma boa saída para a Stellantis posicionar esse carro. Com o motor 1.3 turbo, daí eu acho que né, o Fastback já consegue ir além, atuando na faixa dos 170 mil, porque nessa faixa aí a gente já tem as versões mais caras do Renegade, com versão 4x4, custando 169 mil, e as mais baratas do Compass também já estão aí nessa faixa ao redor dos 170 mil. E o Fastback pode ser uma proposta mais esportiva, né? Não vai ter tração nas 4 rodas como o Renegade, mas tem essa carroceria mais diferentona. Então eu acho que é uma boa aposta. Isso é tudo que a gente sabe sobre o Fastback. Não é pouca coisa, na verdade, acho que já dá para entender a importância desse lançamento para a Fiat, que enfim vai conseguir fazer o que não conseguiu com Argo e Cronos: elevar o seu ticket médio. É esse o objetivo do Fastback, uma missão que começou com o Pulse, mas que agora entra em uma nova fase. Porque a ideia é trazer uma carroceria tão próxima a que a gente vê em marcas premium para o público generalista. Então vai oferecer uma carroceria que não tem na concorrência e que é uma carroceria muito desejada entre as pessoas que têm dinheiro, as pessoas endinheiradas, porque ela remete a carros muito mais caros. Então isso mostra que a Fiat pode ter em mãos uma febre muito grande, uma febre muito parecida com a da Toro, que é um carro que misturava muitas carrocerias, que tinha essa pegada um pouco mais refinada, um pouco mais estilosa e que estava sozinha, praticamente sozinha na concorrência. Ainda está, né, de algum modo. É um carro que hoje domina o seu segmento, a gente sabe, e não apenas isso, que tem vendas muito expressivas, mesmo custando 200 mil reais. E mesmo ostentando um logotipo que, por muitos, é visto como de carro barato.
Então, a missão do Fastback é consolidar um novo patamar para a Fiat, fazendo o que ela historicamente faz muito bem, criando um nicho de mercado no qual ela deve nadar de braçada e, durante muito tempo, sozinha. Então, é mais ou menos se aplicar o que a Toro fez, mas agora para os SUVs. E por que isso é importante? Porque a Fiat chega atrasada na festa dos SUVs. Ela é uma das últimas marcas a ter os seus SUVs. Então, sem dúvidas, ter esse diferencial vai ser muito importante para ela. E como a gente viu aqui, as armas para que esse sucesso, para que essa consolidação da Fiat em segmentos mais elevados, essas armas o Fastback já tem. E olha que isso que a gente viu aqui foi só uma prévia do que vem por aí. A Fiat ainda pode guardar cartas na manga e nos surpreender. Por hoje foi isso, muito obrigado a você que me escutou até o final, eu espero que você tenha gostado do que ouviu. Se você gostou, escreve pra mim nos comentários aí no YouTube ou nas redes sociais, ou então você pode me mandar um e-mail no 3emailpodcast@gmail.com dizendo qual novidades da Stellantis você acha que é a mais promissora. Um abraço e até a próxima, ou no @3emailpodcast nas redes sociais.